As memórias que eu tenho repassadas a partir dos meus pais, dos meus tios, sobre o 25 de Abril, são, por acaso, em especial, memórias antes do 25 de Abril e de como é que o 25 de Abril vai ser uma nova porta para uma nova vida que eles conseguiram quando os meus pais e a minha família no geral veio para Lisboa, porque na altura muito pouca gente nascia em Lisboa, não é? E antes da década de 70 muita gente veio desde o interior do país para Lisboa à procura de uma nova vida. E foi nessa década de 60, precisamente, quando os meus pais casaram, mais ou menos a meados de 60, que depois vieram para Lisboa. E vieram à procura dessa nova vida, porque a vida do interior do país era de facto uma vida agreste e dura, e onde a ideia de liberdade nem sequer se pensava na ideia de liberdade. Ou melhor, pensava-se, mas era qualquer coisa tão distante. A liberdade na ruralidade da Beira Baixa profunda, não é? Fala-se no Alentejo profundo, também se pode falar exatamente na Beira Baixa profunda. A liberdade não era nada, não é? A liberdade era o trabalho, não é? As pessoas viviam para trabalhar, de sol a sol, e portanto não era uma liberdade, não é? Era o trabalho à jorna, muita fome, muita pobreza. Eu recordo-me do meu pai, a minha mãe nem tanto, mas recordo-me do meu pai dizer que passaram muita fome, mesmo muita fome, eram vários irmãos, e portanto tinham que lutar todos os dias para ir à procura de trabalho, não é? E muitas vezes o meu pai com os irmãos e com o meu avô vinham trabalhar, passavam da Beira Baixa, que era mesmo Beira Baixa, quase ali na Raia de Espanha, passavam para o Alto Alentejo, por exemplo, e vinham à procura de trabalho e trabalhavam à jornada, em condições muito más. A minha mãe também passaram muitas dificuldades. Da parte da minha mãe iam de monte em monte até que houvesse trabalho nesse monte. Fixavam-se num monte durante meses ou anos. Depois, quando nesse monte não havia trabalho, passavam a outro monte para cultivarem a terra e para viverem dessa forma. Recordo-me do meu pai dizer que passou muita fome, e pronto, não sem mágoa sobre isso. E por serem também muitos filhos e havia que lutar para sobreviver. Depois, quando se casavam, os casais lá da terra, a primeira coisa que faziam, ou uma das primeiras coisas, alguns deles, ou a maior parte, era virem para Lisboa, não é? Lisboa era um sonho, não é? Mas que era um sonho que na altura também recordo dos meus pais dizerem que viveram durante muito tempo em diversos quartos alugados, não é? Eram quartos que eram alugados em casas e depois com cozinhas partilhadas. Portanto, na altura, a questão do direito à habitação também era algo bastante complicado. E recordo-me também, depois desta primeira fase de andarem de quarto em quarto aqui em Lisboa, tentarem encontrar casa mais barata e já própria do outro lado do rio, na margem sul, passando mais para as periferias e aí conseguindo outra estabilidade e aí conseguindo então ir vingando na vida. Também recordo que os meus pais vieram praticamente iletrados. O meu pai só cá em Lisboa, só a partir de cá, do momento em que esteve cá em Lisboa, é que começou a estudar. Não sabia ler nem escrever, os meus avós também nunca souberam ler nem escrever.
quer de um lado, quer do outro. A minha mãe tinha feito já a 3ª classe, ainda na terra, sendo que para ir à escola faziam quilómetros e quilómetros à chuva, ao sol, para irem para a escola, por caminhos, sozinhos, e portanto era uma realidade completamente diferente daquela que nós hoje vivemos, e eram realidades duras, onde não se pensava sequer em liberdade, pensava-se exatamente em trabalhar para sobreviver. E portanto a vinda para Lisboa era uma vinda de esperança, e depois, claro, a década de 70 foi uma década de renovada esperança, depois também com o 25 de Abril. Recordo-me também dos meus pais dizerem que no 1º de maio de 1974 vieram alegremente a Lisboa, desde o Barreiro para Lisboa, por barco, para descer à avenida, não é? Foi uma festa. Também me recordo das histórias que me contaram que na época, no pós-25 de Abril, a partir de 74 e 75, na Terra houve também uma enorme alegria, mas também uma enorme revolução e muitas vezes confusão. O meu avô dava com quem também, entre pares, não é? Acabava por haver muitas pilhagens e houve um sentimento de confusão dessa liberdade que se estava a implantar, não é? Porque durante tantos anos tinha-se vivido uma pobreza extrema, e o meu avô depois de repente viu que também os poucos recursos que cada um tinha acabavam por ser pilhados entre todos também, por assim dizer, na revolução que se deu, e foi uma espécie de liberdade descoberta, mas que também foi estranhada por muitos, porque ninguém sabia o que era a liberdade e acabou por haver ali uma confusão, mas afinal a liberdade é acabarem por estar a roubar-nos entre nós aquilo que tínhamos todos em conjunto, não é? A miséria era conjunta, e depois acabou por haver essa estranheza dessa nova liberdade que se estava a implantar, e foram tempos controversos de estranhamento, mas que depois deram origem a melhores tempos que hoje ainda vivemos.